Esse é o ponto, obrar. É arregaçar as mangas aqui, né? Só que para isso tem um passo a passo, né? Não podemos, né, fazer de qualquer maneira. Não podemos fazer de qualquer maneira. Como eu disse, existe um Deus e existe um jeito certo de servi-lo. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. Eu sou a Flávia Figueiredo, sou mãe cristã, esposa de pastor e teremos esse espaço aqui para falarmos sobre vida cristã, sobre assuntos de mulheres, sobre família e sobre tudo que a gente quiser falar. Aqui comigo está... Ana Dias, ou Aninha, né? Para os mais Aninha, próximos. Sou casada, com diácono. Sou cristã já desde pequenininha e estamos aqui para falar de muitos assuntos legais. Inclusive hoje, o tema pode ser um tema um pouco muito polêmico, né, Flá? E aí? O que a gente vai falar hoje? Um pouquinho polêmico. Hoje o nosso tema será igreja ideal versus igreja real. Eita, Laia. Tem bastante coisa para falar, não tem? Muita. Muita coisa para falar. Muita, ainda mais pensando em tudo aquilo que a gente já viveu. Acho que a gente tem um repertório aí de vida cristã, Sim. Né, ao longo dos anos, e também comparando com aquilo que a gente vive hoje e enxerga hoje, né, dentro do mundo cristão. Sim. Mas o que a gente pode definir como igreja ideal? O que você acha? Antes da definição, eu queria fazer uma pergunta para você. Vá. Que com certeza é a pergunta da vida, né, de muitas pessoas. Desde quando você é convertida? É uma pergunta muito difícil. Eu acho que todo mundo que nasceu num lar cristão tem dificuldade de falar isso. Eu sou, desde muito pitiquinha, né? Nasci com pais cristãos, mas eu considero o meu real encontro, assim, entendimento do evangelho, poxa, muitos anos depois que eu tava casada ainda, porque eu casei muito novinha. Não recomendo. Não deixem seus filhos fazerem isso. Casei com 18 para 19 anos. Muito nova. Aquela piada, sabe? Eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, então eu casei. E aí, assim que eu casei, eu com meu esposo, a gente acabou dando uma desviada na igreja. Então, até ali, naquele momento, eu conhecia a Deus. Eu entendia o que a Bíblia falava, mas... eu acho que não tinha um real entendimento daquilo que o Senhor poderia ter feito ou poderia fazer na minha vida através das escrituras. Não tinha um real entendimento da própria Bíblia, né? Apesar de ler, era obrigada desde criança a ler, né? Você que cumpriu o planinho de leitura anual da Bíblia, lia assim, sem entender nada. E eu lembro que depois de muitos anos, sei lá, acho que com meus 28 anos, 25 anos, eu pegava trechos da Bíblia para ler de novo. E eu falava, nossa, quando eu era criança, eu li isso daqui. E aí me vinha a memória, sabe? As coisas que eu li quando eu era criança. Mas eu não considero que eu era convertida ali desde pequenininha. E eu fui batizada pequena, hein? Fui batizada em... não vou lembrar o ano, que eu não sei fazer as contas corretas, mas... Não sou de exatas. Não sou de exatas, sou de humanas. Mas eu tinha, acho que 10 para 11 anos. Foi bem novinha. Então, difícil a sua pergunta. Então, e você? Você cresceu num lar evangélico, vamos dizer assim. Cresceu. Cresci. Então, você conhece muitas facetas da igreja. Muitas. Por que muitas facetas? Eu digo isso porque a gente passa por muitas denominações. Passamos por muitas igrejas. Passei por algumas. E definir a igreja ideal, biblicamente, é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil por quê? Porque a Bíblia já traz o modelo de como ser igreja. É verdade. A Bíblia traz. E, às vezes, as pessoas se convertem, crentes se convertem e não entendem esse conceito. E não entendem o conceito do que é igreja. E, ao longo do caminho, acaba se perdendo, né? Ao longo da história da igreja, nós vemos também a igreja se perdendo e perdendo o foco. É verdade. Então, por que eu perguntei isso? Nós temos aqui, nós temos experiência dentro das igrejas, dentro de igreja. Eu me converti com 15 para 16 anos. Novinha também. Então, eu me converti, eu vi o modelo que era ali eclesiasticamente falando,
E conheci outras pessoas, conheci outras igrejas, então a gente acaba criando esse conceito do que é igreja pelo movimento, né? É verdade. Pela vivência, pelo movimento. Só que quando a gente fala igreja, esse tema é complicado porque definir é fácil, como eu disse. Definir igreja, biblicamente, é fácil. Por quê? Porque Jesus é o cabeça da igreja. O manual que o crente precisa seguir Tá aqui, né? é a Bíblia. É fácil? Claro que não. Muitas vezes não. Mas por que não é fácil? Daí a gente responde várias perguntas, né? E tem vários outros questionamentos. Não é fácil por quê? Porque a gente já coloca vários empecilhos. É muito difícil, porque daí a gente acaba falando assim, é muito difícil porque a gente impede o próprio agir de Deus, quer impedir o agir de Deus. Deus fala pra gente ser santo, mas santo é só Deus, ele é perfeito, eu não vou fazer nada. Então, dá desculpas, né? Exato. Então a gente não quer ter esse trabalho. E com a igreja, né? Com a igreja não é diferente. A gente acabou se perdendo no meio do caminho. Eu lembro que eu falei num encontro das mulheres que Deus, ele é perfeito. Ele deixou tudo que a gente precisa fazer como igreja, tudo que a gente precisa fazer e as boas obras, como você deve se comportar, o que você deve falar, como você deve crer, quem é Deus. Então, tudo está explicado, tudo está escrito para nós e muitas vezes a gente ignora isso e quer trocar os pés pelas mãos e fazendo do nosso jeito, né? E atribuindo as nossas atitudes, as nossas ações em nome de Deus. Isso é muito perigoso. Muito, porque eu começo a falar que Deus falou, Deus disse, ou eu senti. E aí, quando você confronta isso com as escrituras, não é bem assim, né? Então, Exato. Não é tão simples. Exato. Por isso que é um tema, ao mesmo tempo, eu entendo que é polêmico, mas simples. Simples por quê? Porque a Bíblia, ela já nos mostra o que nós precisamos ser e fazer. Porque nós temos um Deus. E se existe um Deus, existe um jeito certo de servi-lo. Amém. Não podemos servi-lo de qualquer maneira. É verdade. E nós colocamos, então, essa barreira. Por que eu falo essa barreira? Ao longo da história, desde que existiu a igreja, né? Jesus, ele instituiu os apóstolos, os discípulos, e a igreja foi se formando. Os apóstolos, eles falaram exatamente como a igreja deveria ser, através dos ensinamentos do próprio Cristo. E a gente ignora isso, como se fosse poesia. É verdade. Ao longo da história, a gente foi ignorando. Então, a igreja, ela parou de falar sobre a salvação em Cristo, a igreja para de falar sobre vida de pecado, porque nós temos que deixar a vida, abandonar a vida de pecado e olhar para Cristo. Paramos de falar de Cristo, de anunciar as boas novas aos gentios, aos perdidos, ao mundo, e nós paramos com tudo. E o que a gente fez? Nos trancamos. Né? Nos trancamos em nós mesmos, nos nossos desejos, nas nossas luxúrias, nos nossos pecados e no nosso egocentrismo. Então, olhamos para a nossa vida e atribuímos aquilo que Deus nos deu e fizemos da igreja um clube social. É verdade. E eu me lembro de crianças, falando do clube social, né? Eu me lembro de quando criança ainda. Nossa, eu chorava porque eu queria ir pra igreja. E talvez seja o engano, assim, de muitos pais até, né? De, meu filho ama a igreja. Mas por que seu filho ama a igreja? Porque tem os amiguinhos? Porque ele brinca? Porque lá ele pinta, desenha? É muito difícil você dizer assim, não, é porque ele ouve sobre Jesus e ele ama ouvir de Jesus e aquilo tem um impacto na vida dele. Então, com criança já é difícil. Aí chega na adolescência, piora, porque você tem os amigos, os coleguinhas, você quer estar junto. E aí é comum, né? Eu sempre falo pro pessoal jovem da igreja, vamos sair, não sei o que. Eu falei, gente, eu não sou mais dos jovens, eu sou dos velhos casados. Assim, meu rolezinho tem que terminar 8 horas da noite. Nossa. Né? Assim, cedo pra estar em casa. O chá está me esperando em casa. Chá, exatamente, junto com a minha mantinha. Mas aí você vê os jovens, poxa, vamos lanchar depois do culto, eu tô com os meus amigos, minha melhor amiga começa na igreja e tal. Eu lembro de uma melhor amiga, assim, que eu tive em uma das igrejas, que hoje, poxa vida, perdida.
completamente perdida no mundo. Fiquei até triste recentemente de ver as redes sociais dela por isso. E aí, quando você se torna adulto, aí vira por conveniência. Sim. Eu tenho Infelizmente. eu tenho essa obrigação, né? Então, aí você começa você falou também sobre nós temos um Deus e ele tem e existe uma forma correta de servi-lo. Exato. Só que nós, hoje em dia, queremos pegar aquilo que faz bem pro nosso coração, que tá no evangelho, e aquilo nós acatamos. Mas aquilo que não faz tão bem, eu tipo, isso não me agrada tanto, isso é um pouco mais difícil. Aí esse aqui eu descarto. Você fala, não, esse aqui eu não preciso seguir agora. Não sou perfeita, só Deus é santo, só Jesus foi perfeito, por que eu devo ser? Né? Então aí vira um evangelho de conveniência. Então hoje, o retrato que eu vejo assim da igreja atual é muito semelhante a isso. Então ou eu tô ali por amigos, por pessoas, por rolezinhos, né, por passeios que eu posso fazer, ou eu estou por uma questão de obrigação social. É um clube onde eu tenho que bater minha carteirinha, né? E depois, quando eu saio da igreja, minha vida se torna a mesma coisa que ela era antes. Não mudou em nada. Infelizmente. Então, definir, acredito, no meu ponto de vista, né? Definir é fácil, porque nós temos a Bíblia como parâmetro sobre o que é a igreja ideal. A igreja ideal, ela está baseada nos princípios cristãos, princípios dos ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos, como eu disse, né, dos apóstolos, eles são baseados nos ensinamentos de Cristo. Então, a doutrina ali do Novo Testamento, como ser igreja, como devemos nos comportar, ele está em Efésios, em Gálatas. Então, tem ricos conselhos dos apóstolos como devemos ser igreja. Isso é fácil? É fácil porque nós temos um manual, né? Fácil saber, né? Isso, nós temos um manual. Sabemos que está ali. Mas, muitas vezes, a prática é muito difícil. É muito difícil por quê? Porque entramos num outro ponto, várias denominações. Cada um cria um Deus à sua imagem. Isso é muito perigoso, porque isso reflete como está a nossa família na sociedade hoje. Sim. Então, é uma cascata, né? Eu vejo como uma cascata de acontecimentos, porque se a igreja perdeu o foco de quem é Cristo, isso vai refletir dentro do nosso lar. É verdade. Isso reflete dentro da família. Se a família ela se desestrutura, ela perde a base, a sociedade entra em colapso. E o que nós estamos vivendo hoje? É um caos. Hoje é um caos, tudo é um caos. Se a igreja não é exatamente aquilo que o Senhor ordenou para ser, os cristãos só foram chamados de cristãos porque as pessoas começaram a notar coisas diferentes naquele povo. Sim. E hoje, o que será que quem está do lado de fora da igreja, né, os ímpios ali, enxergam e falam da igreja? Infelizmente, não são coisas muito boas, né? Não, a gente tem visto... As redes sociais, ela tem mostrado muito, né, como as pessoas, como o mundo enxerga as pessoas da igreja. E muitos que estão dentro da igreja, ditos cristãos, eles são iguaizinhos. É verdade. São iguaizinhos quem está no mundo. Né? Não existe diferença. É um evangelho de conveniência. Eu estou ali com um propósito de status, porque a minha esposa vai, porque meu esposo vai, porque meu pai vai. Né? Então, é complicado. Então, isso é muito triste. É um tema importante porque é importante e polêmico. E simples. Olha que complexo, né? É importante porque precisamos falar sobre. Não podemos esconder essas informações debaixo, né, do tapete e simplesmente viver como se não existisse essas questões. É complexo por quê? Porque existem até muitas linhas de pensamento, né? Muitas crenças diferentes. É verdade. Teologias diferentes. É verdade. E simples por quê? Porque existe um manual e tem como seguir. Já está escrito, Já né? Já está escrito. Ninguém Exato. tem que descobrir o que é ser igreja. E como que a gente trata disso, né? É claro que em nenhum momento a gente vai esgotar o assunto, né? Porque isso dá muito o que falar. Mas é um momento que eu acredito que é bom a gente refletir. E para quem está em casa, está nos assistindo, nos ouvindo, é importante refletir sobre. Não é porque nós estamos numa igreja
aos domingos, não sei qual o dia de culto que tem na sua igreja, que está tudo bem. Pode não estar. Mas será que você tem realmente vivido um cristianismo de acordo com as Escrituras? Será que nós temos vivido isso dentro da nossa igreja local? A igreja brasileira, como está a igreja brasileira como um todo? É verdade. E é um tema tão complexo que a pandemia, ela trouxe um fenômeno, assim, muito diferente em relação a culto, por exemplo, né? Sim. Onde antes eu estava dentro de 4 paredes, então eu ia até o local da igreja. E agora, hoje, eu sou igreja na minha casa, no digital, vendo o culto online. Sim. Eu assisto a ceia online, né? Eu escuto a pregação online. Então, hoje eu não estou muito afim de estar na igreja. Então, além de toda essa questão de não sabermos o que é mais, perdemos o foco do que é ser igreja, eu ainda acho, né? Eu não acho isso, mas assim, né? De forma geral, como as pessoas pensam, acreditam que elas conseguem ser igreja dentro de casa. Porque apesar de você ser igreja como um indivíduo, igreja é coletivo. Igreja não é uma pessoa, né? Da mesma forma que corpo não é mão. Exato. Corpo é corpo. E Cristo é o cabeça, né, da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Então, você como mão não é um corpo. Você é só uma mão. E uma mão sem um corpo não faz absolutamente nada e não significa absolutamente nada. Nada. Por isso que realmente é importante nós entendermos o que é ser igreja e o que fazer como igreja, né? Tanto no coletivo quanto no individual. É verdade. E a Bíblia está aí para nos ensinar. Para nos ensinar. É verdade. E eu quero também falar sobre o que é a falta de realmente foco da igreja ao longo da história. Ela causou e causa, e hoje nós sofremos os resultados disso, né? Ela para de pregar o evangelho como deveria e começa a focar em coisas que não são bíblicas. A igreja, ela para de falar, para de focar em Cristo, para de falar sobre o pecado, para de falar de Bíblia. Então, nós temos um colapso dentro da família. E isso se expande para a sociedade. Mas será que a gente consegue identificar isso hoje? A gente identifica porque eu consigo identificar esse caos ao meu redor. Então, onde eu vou, até mesmo dentro da igreja, todo o meu círculo social, vizinhos, família, sempre tem alguém que tem um problema por conta do quê? Era cristão, daí agora o filho é adolescente e tá ouvindo certas coisas na escola. Entende? Por quê? Mas ele era pequenininho. É exatamente isso que você acabou de falar, né? Eu era pequenininha e qual que é a motivação da criança dela ir ao culto? Exato. Né? Por causa do amiguinho? Ou por causa realmente da palavra de Deus que é falada lá no cultinho? Ou o adolescente que ouve, né, a palavra? O que estão ensinando nas igrejas? Exato. E é muito interessante. O meu esposo, ele tem um costume, quando a gente tá assistindo filmes, seriados, ele fala uma coisa que pra mim, eu sempre dou risada e eu falo, nossa, amor, até nisso, né? Eu falo, eu como tô sendo menos crente que ele ainda. Ele fala assim, fulano, sei lá, aconteceu alguma coisa, e aí, sei lá, o homem traiu a mulher no filme, e aí acabou, nossa, se dando mal na vida e perdeu o emprego. Ele sempre fala a mesma coisa. Tá vendo? Se fosse crente, não sofria. Se fosse crente, não ia acontecer isso. Eu falei, amor, se ele fosse crente, não ia nem ter seriado pra gente assistir, porque eles não iam nem montar todo esse, né? Mas é muito disso que você falou. A gente vê o caos na sociedade acontecendo, porque a sociedade ela não vai ter referência, né? A referência da sociedade é o próprio coração, e o mundo jaz do maligno. Exato. Né? Então, eles estão preocupados em satisfazer os desejos do próprio coração. Agora, o que acontece quando dentro da nossa comunidade, da sua comunidade, nós temos um ajuntamento de pessoas que agora, ao invés de estarem focadas no evangelho do Senhor, em obediência ao Senhor, estão todas focadas em também satisfazer os desejos do próprio coração. E aí isso se reflete nos louvores, isso se reflete na pregação do evangelho, que aí não é mais evangelho, isso se reflete nos relacionamentos, que aí eu escolho com quem eu quero me relacionar e aquele outro eu não gosto tanto. Então, o Senhor falou assim, amar ao próximo, né, e amar a mim, mas não, aqui a Deus eu amo, mas esse aqui eu não amo tanto, esse aqui eu amo um pouquinho menos, apesar que tem irmãos que são difíceis realmente da gente amar, né? Tem irmãos que
Eles são uma prova do Senhor de falar assim, olha, realmente você ama esse cabra. Poxa vida, olha, então você é crente mesmo. Mas, como que funciona, né? Tipo, o mundo perde a referência e faz o que o coração quer. E a igreja perde a referência e faz o que o coração quer. Então, que diferença há entre o justo e o ímpio nos dias de hoje? É muito sério isso. É muito sério porque é o que eu falei. Entra em colapso. Entra em colapso. E muitas pessoas, vendo isso, não acreditam. É verdade. Não acreditam, porque a nossa geração, eu falo da minha, né? Porque eu sou um pouquinho mais antiga. Mas É só mais um pouquinho, viu? É só um tiquinho a mais. porque a gente vem de uma geração que falava da Bíblia. É verdade. E hoje você não vê mais. É verdade. Hoje você não vê. Tem igrejas específicas, parece que as igrejas estão nichadas, né? Tem público para tudo. É verdade. Igreja de jovens. Isso. Essa igreja aqui só tem velho, né? Isso. E, na verdade, a proposta não é essa da Bíblia, né? A proposta bíblica não é essa. Então, é verdade. todos devem ouvir o evangelho. A igreja tem atividades, não atividades, é o grupo de mulheres, não é essa atividade, como cristão mesmo. Nós temos os passos para seguir como pequenos cristos. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo, parece clichê, né? Parece clichê, mas realmente esse é o fundamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, entender que realmente existe um Deus, né? Que é um Deus todo-poderoso, soberano que nós servimos, que Cristo é o cabeça da igreja. É verdade. Que Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não entendem o básico. Não entendem o básico. Então, mas e agora? O que fazer, né? O que fazer com esse tema? O que fazer com essa complexidade? Ler Bíblia. Isso orar a Deus é o fundamento. É verdade. Orar a Deus, pedindo sabedoria, ler os textos bíblicos, porque Deus já deixou. Deus deixou a Bíblia inspirada, escrita, e hoje nós temos a facilidade de ter tantas versões, de ter muitas coisas fáceis, né? Através da tecnologia, da internet. Então, por que não? É verdade. Por que não? A gente acaba amansando o nosso ego. O nosso ego. Então, eu quero um Deus que eu pego ali, escolho o que eu preciso ali na prateleira e Deus, ele me serve. É verdade. E Deus não está a serviço de ninguém, né? Você não está no centro do coração de Deus. Não. Nós não estamos no centro, não somos o centro, não somos o sonho que Deus tinha de ter uma família. Não, Deus, ele é suficiente nele mesmo. A Trindade, ela se completa nela mesma. E é por isso que a salvação em Cristo, é por isso que se nós estamos aqui, isso é graça. A Trindade não precisa de mim e de você, né? Pelo contrário, nós pecamos, nós somos pecadores e nós, diariamente, através do nosso coração sujo, muitas vezes, da nossa mente, nós atacamos a santidade da Trindade, né? E eu queria muito, Flá, a gente separou aqui algumas diferenças, né, entre a igreja ideal e a igreja real, e eu queria que a gente desmembrasse, assim, um pouquinho sobre isso e coisas que a gente já vivenciou em relação a essas diferenças, né? Então, quando a gente fala de igreja ideal, o foco dela está no reino de Deus. Exato. No reino do Senhor. E aí, o que é o reino de Deus, né? As pessoas muitas vezes, mas o que é o reino? Só o ajuntamento, né? Você vivenciar o reino é você, de fato, viver em submissão a Cristo. E o quanto a igreja hoje vive em submissão a Cristo? Ou será que a gente está vivendo em submissão aos nossos próprios desejos? Ou em submissão a coisas que nós entendemos? Porque agora, a maioria dos comentários que eu vejo, assim, em alguns vídeos do YouTube, é sempre assim, mas cada um interpreta a Bíblia como quer. Eu ouço bastante Oi? isso. Que mundo você vive? Que cristianismo é esse? Que não é o mesmo que está sendo pregado aqui. Ninguém... A Bíblia, ela tem que ser interpretada a partir da própria Bíblia. Exato. A Bíblia explica a Bíblia. Sim. Então, vivenciar uma igreja com foco no reino de Deus é muito difícil. É difícil. Eu atendo algumas mulheres que passam por muitos traumas. Um deles
é exatamente o trauma dentro da dita igreja que prega a palavra de Deus, né? Entre aspas. Porque você tem... não tem outra palavra. Você tem uma revelação ali. A igreja Nossa, é tem verdade. essa revelação de que você vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Só que se essa revelação ela não tem onde se apoiar biblicamente, ela não vai acontecer e ela não é de Deus. Uhum. Ela não é. Então, tem muitas pessoas traumatizadas e machucadas dentro da igreja, e eu falo com muitas mulheres sobre isso, é porque teve esse tipo de abordagem de uma missionária, de uma Uhum. pastora, que fala o que Deus não mandou falar, e que vive num papel que Deus não deu para ela, né? Sim. De ministrar na vida das pessoas. Então você vai traumatizando pessoas e afastando em nome de Deus. Esse é o problema. Exato. Esse é o maior dos problemas. Você falar em nome de Deus. E acho que o ponto de que você comentou das profecias, né? Elas são tão sérias. Porque é muito, é muito difícil. Eu não sei como as pessoas têm coragem, assim, ou não tem um temor dentro do coração de falar assim, Deus mandou dizer. É muito. É muito pesado. É muito Deus pesado. mandou dizer. E outra, a Bíblia fala que a palavra do Senhor não volta vazia. Antes, né? Salmo vai falar que ela sai correndo velozmente para cumprir exatamente aquilo que o Senhor pediu. E aí essas pessoas que não estão com o foco no reino de Deus, não estão com o foco em levar as pessoas a Cristo, elas falam assim: não, a profecia não se cumpriu por causa da tua fé. Uhum. Te faltou fé. Se você crer, isso se cumpre. Agora, se você não crer, isso não vai acontecer. Você fala: peraí, que Deus é esse que depende, que é todo poderoso, ou seja, ele detém todo o poder, mas ele depende da minha fé para fazer algo acontecer. Isso nem é bíblico, né? Não é. Não é, nem bíblico é. Então, muitas pessoas se perdem nisso. Então, mas e agora? O que eu creio e o que eu não creio? Volto nos fundamentos. Nós precisamos entender quem Deus é. Como É que eu entendo verdade. quem Deus é? É lendo Bíblia. Lendo. Como que eu entendo o que Deus fez? Por que Deus fez? Por que Jesus morreu? Por que Jesus teve que morrer daquela maneira? Gente, eu Por que juro pra teve que morrer? vocês. É. Por que ele teve que morrer daquela forma? Por que ele ascendeu aos céus? Mas e agora? Quando que ele volta? Então, Uhum. tudo isso, a Bíblia, ela nos mostra. É claro que existem muitas questões que a gente não sabe. Só que o que a gente precisa para serem bons cristãos, nós já temos os recursos. É E verdade. por que não somos? É verdade. Porque somos uma mula teimosa. É verdade. Não somos? Mulinha teimosa. Somos. Não queremos, está escrito na nossa frente. Deus, ele deixou escrito bonitinho, falou, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Até as boas obras que nós precisamos fazer, Deus já deixou pronta de antemão. Uhum. A gente só segue, a gente só segue o baile. É verdade. E não, a gente não quer. A gente quer fazer, bater a cabeça, quer fazer do meu jeito. Mas se eu colocar aquilo no culto, é para Deus. Não. É da maneira que ele quer? Gente do céu. Quantos não morreram no Antigo Testamento por não cumprir aquilo que Deus pediu? Exato. Tocou na arca, puf, acabou. Você fala, mas foi sem querer, eu só tropecei. A minha intenção foi boa. A minha intenção foi boa, é de coração que eu tô cantando, ou é de coração que eu tô louvando, Mas né? não é a maneira que Deus quer. Exatamente. Esse é o ponto. E nós ignoramos isso. Como a igreja atual, como a igreja real, nós pegamos a palavra de Deus e queremos ser mais sábios do que Deus, né? Não é bem assim, né? Deus tá falando assim, a Bíblia tá falando, mas ela é... Muito ultrapassada. Não, é ultrapassada. Não é desse jeito. Imagina que Deus vai fazer isso. Faz, se está escrito na Bíblia que ele faz, ele faz. Faz. E outra, Deus é o Todo-Poderoso. E nós paramos de acreditar que Deus é o Todo-Poderoso. Nós paramos, é muito verdade, Flá. Paramos de acreditar nas maravilhas que Deus faz, nos milagres.
E atribuímos, esse é um ponto muito sério, atribuímos faculdades humanas A Deus. a Deus. É verdade. Então, Deus não é tão mal assim. Por quê? Porque eu tô vendo partindo dos meus olhos, dos olhos humanos. Mas Deus não pode ser tão assim, né, maldoso. Aí ele ama todos. Tá. Poxa, ele é justo, né? Então. Então a pessoa, como que a gente sabe disso? É lendo. Lendo a palavra. Lendo a palavra do Senhor. Eu me lembro que uma vez o pastor fez uma provocação, assim, né? Em um dos sermões, falando: olha, você crê que Deus é todo poderoso para ressuscitar alguém dos mortos? Cremos. Nós cremos. Deus pode. Jesus ressuscitou Lázaro, né? E ainda falou Lázaro, porque se não falasse o nome de Lázaro, sei lá quantas pessoas ressuscitariam, sai né? da, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Caos. Então nós cremos que o Senhor pode ressuscitar as pessoas, né? Homens e mulheres da morte. Mas e se foi uma pessoa que morreu e explodiu? Olha as guerras que acontecem. Parece cômico. Mas, gente, estamos em pedacinhos. A gente não acredita que Deus pode, né? Mas aí será que Deus... Mas foi engolido, foi comido por um tubarão. Pronto. Gente, virou o quê? Né? Nesse caso, Deus não pode, né? A gente começa a falar assim, não, nesse caso pode. Não, nesse caso, Deus não faz. Porque a nossa mente, ela tem... E o pecado é triste por conta disso. Mas a nossa mente, o tempo todo, ela tenta limitar Deus. Sim. Como você disse, né? Colocando nossas próprias faculdades humanas, atribuindo elas a Deus, né? Uma coisa é Deus se manifestar falando que tem mãos, enfim, voz, né? Falando de uma forma onde ele quase que se iguala ali ao homem para ele poder se expressar e falar das coisas dele. Mas nós não podemos atribuir essas coisas humanas ao Senhor. Né? O Senhor, ele é o Senhor. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Então, não importa. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os mortos que ressuscitarão, eles vão ressuscitar do mar, da terra, porque às vezes tem, né, não sobrou nada daquilo. Muitas coisas nós não entendemos, mas nós temos que reputar isso à nossa ignorância. Exatamente. A nossa ignorância apenas. Não limitando Deus, não no poder de Deus. Exatamente. Porque ele está acima de tudo, né? Exatamente. E nós perdemos isso, né? Nós perdemos até a referência de Deus. Ele continua santo, santo, santo. Só que a nossa maneira de olhar a igreja, eu falo no geral, né? A nossa maneira de olhar para Deus, ela mudou. Ela mudou. E isso, volto a dizer, isso interfere no relacionamento individual, isso interfere na família e isso interfere na sociedade. Isso interfere no mundo. Ao longo da história, ao longo da caminhada, as coisas vão se perdendo. É verdade. E até falando disso que você acabou de comentar, né? O quanto isso interfere, tem um outro ponto que a gente colocou aqui sobre unidade. Sim. Né? Sobre o quanto tudo isso vai interferindo nas pessoas, nos nossos relacionamentos, não apenas com Deus, mas no nosso próprio relacionamento com a igreja. Porque Deus disse, né, na palavra, há um Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós somos uma unidade no sentido de somos pessoas únicas, somos indivíduos, mas somos um coletivo. E o Senhor, ele escolheu individualmente cada um, mas somos parte de um corpo. E como tem sido desafiador, nós vemos isso de forma prática e real, esse amor ao próximo que a gente tem que ter, esse abrir mão. Nós falamos muito no episódio passado, né? Como esposa de pastor, o tempo que você abre mão, o quanto as pessoas estão dispostas a abrirem mão de um final de semana para, às vezes, conversar com o irmão, para atender um problema, ou para fazer uma visita num hospital, ou para ficar um pouquinho mais tarde porque tem que limpar a igreja, porque tem um evento, ou até mesmo para, poxa vida, ter uma conversa, dar um abraço. A unidade no corpo de Cristo tem se perdido muito na igreja atual. Sim, e eu dou um passo antes, por quê? Porque antes de refletir essa realidade dentro da igreja, Ana, eu acredito que como que está a casa? Como está a casa? Porque se isso reflete lá na igreja, é porque a casa também está, ou pode estar pior. É verdade. Porque maridos distantes, esposas distantes,
muitas vezes em crise, crises existenciais, e filhos abandonados dentro do próprio lar. A gente vê, né, tantas atrocidades, né, que acontecem, de filhos se levantando contra os pais, Nossa. de pais se levantando contra os filhos, para não falar as palavras, infelizmente, que as tragédias, as tragédias que acontecem. Mas por quê? São filhos que foram... Eu não duvido do pai se esforçar, da mãe se esforçar para realmente ter um lar. A gente precisa trabalhar para dar o que comer, dar uma boa educação, mas não é só isso. É por isso que a nossa responsabilidade como pais não é só prover, mas sim prover o alimento, mas é prover também o afeto, é ensinar o amor, é dar tempo, é doar, é se doar. Então, muitas pessoas, muitos homens e mulheres não conseguem fazer isso com os filhos. Não conseguem. Então, acaba reflete isso dentro da igreja. Porque, eu não tenho tempo para isso. Se eu não tenho tempo, né? Se eu não tenho tempo... E isso, muitas vezes, não é verbalizado. Mas a gente vê com atitudes. É expressado, né? Através das ações. Através das ações. Não precisa verbalizar, mas as atitudes dizem tudo. É verdade. Por quê? Porque imagina que eu vou... Exatamente isso. Imagina que eu vou num dia de limpeza, sendo que eu posso. Se eu posso. Eu não fico nem na minha casa, vou ir na igreja? Vou. Não vou. Eu vou abrir mão do meu domingo, que é o único dia de descanso. Então, a nossa vida cristã, quando a gente entender que existe um Deus soberano, e a gente diz Deus santo, santo e santo, não é por poesia, porque é bonito. Exatamente. É porque Ele é. Exatamente. É porque Ele é. Exatamente. E o nosso Jesus ainda falou assim, né? Olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas nós queremos estar no domingo pela manhã no nosso lar. Nós não queremos abrir mão do nosso conforto em favor do outro. Em favor até mesmo da nossa casa. Sim. Nós não queremos abrir mão, mas Jesus saía para orar, o povo ia atrás. Jesus não tinha paz. Não tinha, é verdade. Não é verdade? Não tinha. Ele saía para orar e daqui a pouco a multidão já descobria e falava assim, olha, estamos com fome, né? Iam atrás ainda dos milagres de Jesus. E ainda assim o Senhor Jesus estava lá. Então, buscar a referência precisa ser em Cristo. Precisa. Esse é o ponto de partida. Eu acredito que se eu fosse resumir o nosso papo, que é mais um bate-papo de reflexão, né? É verdade. De como anda a igreja hoje. Se eu puder resumir, é assim, é olhar para Deus, olhar para as Escrituras e partir de lá. Porque os fundamentos são, você vai orar, você vai ler a Bíblia e você vai entender quem você é, você vai entender quem Deus é e o que Deus fez e o que Ele quer o que Ele quer que façamos por Ele, para Ele, no seu reino. É verdade. Então, se nós entendermos isso, esse é o ponto de partida. É verdade. Esse é o ponto de partida. É verdade. Falamos então do foco no reino, né? Onde as pessoas precisam de fato serem a imagem e semelhança de Cristo e não buscar referências aí fora. E até com os desvios que muitos líderes acabam trazendo para dentro da igreja com as profetadas, se é que a gente pode chamar assim. A unidade, né? Que muitas das vezes a unidade da igreja acaba sendo o próprio reflexo da casa, porque nós estamos vivendo um momento onde as famílias estão muito desestruturadas. Sim. E aí tudo isso se reflete na igreja, porque se eu não tenho tempo para os meus próprios filhos ou para minha própria família, para os meus pais, quem dirá para aquele que está onde eu talvez conviva com ele somente aos domingos ou às terças, né, no nosso caso aqui, mas ou qualquer outro dia aí onde você congrega com os irmãos. E tem outro ponto que eu acho que tem se perdido muito, Flá, mas muito, assim, que é o evangelismo ativo na igreja. Isso. Se eu não tenho olhos para trabalhar, ou não tenho ânimo para trabalhar dentro da minha comunidade, quanto mais dirá olhar para um missionário que está fora do país. É verdade. Né? É muito complicado. É só Deus que transforma o coração do ser humano para ter olhares para isso. É verdade. Para ter olhar, para se voltar para Deus, se voltar
para a Bíblia e olhar realmente a igreja de uma maneira, com um olhar, com as lentes de Cristo, né? E se a Com o gente olhar olhar de para Cristo. uns anos atrás, quantas pessoas você não via antigamente na rua distribuindo um panfletinho falando sobre Jesus, ou fazendo aquelas intervenções nos semáforos, né? Nossa, a gente via bastante O grupo isso, de né? jovens era muito ativo Muito. nisso, mas hoje os jovens, eles estão muito mais preocupados até com aqueles momentos ali de louvor dentro da igreja, Nossa, enfim, tem tantos escândalos que a gente vê Nossa, na nem internet por aí em relação a esse tipo de coisa, mas qual foi a última vez? Eu não consigo lembrar, Flá, mas assim, você consegue lembrar qual foi a última pessoa que você lembra que fala assim, olha, eu tenho um chamado missionário, temos um jovem na igreja que ele entende que tem um chamado missionário, vamos orar por ele vai estudar e nós vamos enviá-lo. Eu não lembro. Não, também não. Eu não lembro. Não lembro. Então, assim, é um lugar onde a gente fala, poxa vida, nós nos esquecemos dos de casa, nos esquecemos daqueles que são nossos próprios irmãos, e aí aqueles a quem o Senhor já enviou, ou aqueles a quem foram enviados, a gente também se esquece. Sim. Porque será que nós lembramos sempre dos missionários em oração, né? E até eu me cobro muito disso, sabe? Recentemente nós tivemos aí o dia do missionário. E quantos deles ainda hoje é que nós estamos aqui, ó, quentinhos, né? Temos água, temos uma roupinha quentinha, temos os recursos, temos internet, temos tudo. Mas e aqueles que não possuem isso e abriram mão do conforto de um lar, de uma vida tranquila, de uma família, né? Ou às vezes foram até com a família inteira e aí não tem uma estabilidade financeira, por quê? Porque ele tá lá falando de Cristo para outros povos. Agora você imagina, abrindo um parênteses aí, você imagina como que prega o evangelho com uma família, com a sua família fora de um país e sem ter a certeza de que você vai ter um recurso financeiro para você poder manter a sua família fora do seu país. É muito complicado. Muito. Se não for Deus para cuidar, e se não for Deus para realmente confirmar isso no coração daquele que Deus chamou para fazer missões, a pessoa não se mantém. Não vai. E não vai. Não vai. E isso vai ser eu não sei como a igreja vai ficar, ou como o mundo vai ficar daqui a alguns anos. Porque coloca aqui nos comentários. Qual foi a última pessoa assim que você lembra, ou que ano que você lembra que alguém falou, tem um chamado missionário. Recentemente nós conhecemos 2 pessoas, né? Sim. Que são mais, não são tão jovenzinhas, né? Já são adultos, crescidos, jovens, adultos bem formados, inclusive, sim, que estão se dispondo ao trabalho missionário. Mas a igreja, nossa, olha, isso me dá até gastura. Porque a gente só fala... A igreja lembra de, ele tem que ter o que comer, tem que ter o que vestir, mas o missionário não pode se divertir, não pode ter um a mais, exato, ele não pode ir no cinema, às vezes tem hoje em dia famílias que são missionárias e tem aqueles que são sozinhos, mas será que ele não pode ir num passeio no shopping? 24 horas 24 horas só trabalhando, fazendo missões, né? Então, da mesma forma que a gente fala que o pastor tem que ser assim, aí a gente atribui também ao missionário. Uhum. Então a gente fala, não, eu vou ofertar aqui R$50. Eu acho que já é o suficiente. Óbvio, não estou dizendo que R$50 é pouco. Olha o Brasil que a gente está vivendo, né? A situação financeira está muito difícil. Se R$50 é tudo que você pode dar, é aquele seu melhor que você pode dar, amém, glória a Deus. Mas o primeiro recurso que muitas igrejas, eu já passei por várias igrejas, você também, mas o primeiro recurso que várias igrejas cortam quando são os missionários. Sim. Porque, esse mês as contas não fecharam muito bem, não vamos mandar aquela oferta. E aí, o que o missionário faz? Porque ele não tem, muitas vezes, um emprego, ele trabalha 100% na obra, ou vive de bicos, e aí ele tem que pregar o evangelho preocupado se ele tem água, se ele tem um chuveiro quente, né? Consegue como que faz, né? Como que faz para pregar o evangelho? E aí você vê que toda essa disfunção de não entender o que a Bíblia diz que eu preciso ser, reflete na vida de todo mundo. Reflete Exato. Na minha vida, que fico longe do Senhor. Reflete na minha família, porque eu não a trato como o Senhor deseja. Reflete na minha igreja local, porque eu não sou o crente que eu deveria ser. Reflete no evangelismo,
né? E na vida dos missionários, porque eu não falo de Cristo para os ímpios, e aí não tô mais preocupada, e os reformados têm um pouco desse problema de ninguém tá falando assim, quantas almas você levou para Jesus? Não é a gente que leva ninguém para Jesus, é o Espírito Santo que convence. Mas, poxa, para quem você tá falando de Cristo? Mas a pessoa vai crer pela palavra. E se a gente fechar a boca, como que a pessoa vai entender a Bíblia? Como ouvirão se não há quem pregue? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Nós, como igreja, temos que fazer a nossa parte, só que temos um manual para entender como fazer. Né? Nós temos um Deus que nos designou para ser e para estar. O que a gente precisa fazer? Se dispor, ler, entender e obrar. Esse é o ponto, obrar. É arregaçar as mangas aqui, né? Só que para isso tem um passo a passo, né? Não podemos, né, fazer de qualquer maneira. Não podemos fazer de qualquer maneira. Como eu disse, existe um Deus e existe um jeito certo de servi-lo e de segui-lo e de entregar a nossa vida a Ele. E é através da leitura bíblica que nós vamos entender. Esse é o fundamento. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir disso. Não, e é uma coisa que eu vejo, assim, a gente deve estar conversando sobre isso esses dias, né, Flá? O quanto que as pessoas que acabam vindo para a teologia reformada, elas acabam se desvirtuando, porque elas vão atrás de livros. Sim. Me reformei, né? Agora eu sou da teologia reformada. Agora, nossa, eu quero ler as institutas. Não. Meu querido. Pode ler, mas antes disso é Bíblia. Exato. É Bíblia. Ela que vai ser o norte. Ela é o norte, ela é tudo. Porque ali está mostrando realmente Deus. Quer se aprofundar mais? Não tem problema nenhum. Livro, sem dúvida. Só que isso de acordo com a sua maturidade também. Né? Eu acabei de me converter. Eu vou ler livro? Não. Não é momento. Calma. Não, se você já passou por essa fase, ok. Sim. Tem um pouco mais de maturidade para entender certas coisas, uma teologia sistemática, uma hermenêutica, ok. Se não, é Bíblia. É Bíblia. Mas eu não estou entendendo a Bíblia. Pergunta para o seu pastor. Pergunta para o pastor, porque ele está ali exatamente para isso, para ensinar, para corrigir. É isso. Ele está aí para ajudar, para mostrar Cristo. É isso, para isso que o pastor está ali. Então, precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar rapidamente. Deixa eu pegar aqui. Gente, sabe aquele negócio de Bíblia que você conhece exatamente o local, mas é no celular? Aquelas que a gente anota. Quando eu me converti, eu tenho uma Bíblia, eu ganhei do meu marido. Essa é nova. Eu falo, meu Deus, tá perdida, né? Tá perdida. Eu anotava e pintava. Pintava com caneta colorida. Então, esse daqui tá escrito isso. Aonde que eu acho a referência tal? Sobre o tal assunto. Daí era tudo. Minha Bíblia era toda colorida. Exato. Mas tem um texto que eu queria trazer aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não vou achar aqui agora o versículo. Mas que Paulo vai falar, olha, eu queria falar tantas coisas para vocês. Eu tinha tanta coisa para ensinar para vocês, mas vocês ainda são meninos. São criancinhas, precisam tomar leitinho. E aí, quando a gente fala de um crente que é novo na fé, você ainda é criança na fé, você ainda é neófito. E se você passou para a teologia reformada, sinto muito, você vai voltar a estaca zero muitas vezes. Sim. Você vai ter que voltar e a ler as escrituras. Eu lembro que teve Desconstruir muita coisa. Só que é você olhar com uma nova perspectiva, olhando pela graça, né? Pela lente do Senhor, pela lente da graça, as escrituras. Sim. Né? E não apenas através de livros. Eu lembro que alguns anos atrás, eu comecei a comprar muito livro. Muito livro. Eu falei, eu quero comprar livro, eu quero ler livro, porque a gente escuta, né, as pessoas falando, li tal coisa em tal lugar, e nossa, como aquela pessoa intelectual. Né? É muito status, lindo. Né? Status. Muito, assim, intelectual. E aí eu me vi, assim, no momento que eu lia mais livros do que Bíblia. Isso é muito perigoso. Muito obrigada. Eu tô aqui em Hebreus 3 e não cheguei. Mas eu tava aqui, ó, Hebreus 3, vamos lá. 5:11. Aqui. Muito bem. Aqui
Hebreus 5:11. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. Ou seja, tem muita coisa que Paulo queria falar que era difícil de raciocinar, de colocar o tico-teco para pensar. Porquanto vos fizestes negligência para ouvir. Cara, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero ser negligente para ouvir. Eu quero poder estudar a tua palavra. Eu quero poder ouvir o sermão que o pastor tá pregando e conseguir aplicar aquilo na minha vida e vivenciar aquilo antes de pegar livros e mais livros, sabe, para ler. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, o tempo que você tem de crente, você já devia estar ensinando. Mestre. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E olha os rudimentos. Vamos ver se você aí em casa, né, vai junto comigo aqui entender, tipo assim, será que eu sei defender esses rudimentos? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não sólido mantimento. Porque qualquer ainda que se alimenta de leite não será experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Olha só como Paulo pega pesado, né? Ele fala, mas quem escreveu Hebreus não foi Paulo. Foi sim, depois a gente fala sobre isso. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Poxa vida, não sejamos meninos, né? Pelo tempo e a maturidade que a gente deveria ter. Então, eu muitas das vezes me pego envergonhada, assim, né? Falo por mim mesma, porque a gente tá falando aqui disso, mas nós não somos perfeitas, né? Fala, nossa, longe disso, o quanto a gente precisa do Senhor, o quanto a gente precisa ler mais. E nas minhas orações, uma coisa eu falo, Senhor, me perdoa porque eu preciso ler mais. Eu não li o tanto que eu deveria estar lendo. Sim. Eu não estou orando o tanto que eu deveria estar orando, né? E eu passei da casa dos 30, né? Tenho meus 30 e pouquinhos. Ainda não é poucão, mas é 30 e pouquinhos. Poxa, eu poderia ter lido muito mais a Bíblia do que eu li. Sim. E isso me faria uma crente muito melhor. Sim, a imagem e semelhança de Cristo. Quando a gente foca na leitura bíblica, a gente entende realmente quem é Deus, né? A gente entende o que nós precisamos, né? O que nós conseguimos acomodar na nossa mente. Porque Deus, ele é infinitamente mais do que a gente imagina. É verdade. Nós não temos a capacidade cognitiva de entender 100% Deus. Não temos. É verdade. Mas o que a gente precisa entender de Deus, Ele nos fez conhecer através das Escrituras. E isso pra gente é o que basta. Isso basta. É muito legal você falar disso, Flá, porque é uma coisa que nos últimos anos tem me incomodado um pouco. Crente, cristão, piedoso ali, né? Tá servindo ao Senhor, mas que não sabe o básico da palavra do Senhor, não sabe o básico, o rudimento da fé e quer discutir coisas extremamente profundas, quer se colocar lendo talvez até sistemáticas da vida, assim, né? Teologia sistemática e tal. Eles falam, pô, cara, ou girl, mulher, não só o cara, né? Cara é mais gíria, mas ser humaninho, vamos ler primeiro. Entender, né? Vamos entender primeiro os rudimentos. Né? Será que a gente sabe o que é o batismo? O que é pecado? Mas o que é graça? Isso acontece porque nós somos tendenciosos a pular etapas. Isso é verdade. Muito tendenciosos. Então, eu não quero entender. Eu quero já saber o final do livro. Não quero, eu começo a ler, mas já tenho uma ideia. Não, já fala logo o que vai acontecer. E muitas vezes nós fomos assim ou somos assim. Somos ansiosos, né? Sim, queremos saber de tudo. Deus trabalha assim, 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 tá ótimo. Não, agora eu vou fazer do meu jeito. É verdade. E não. Nós, quanto mais nos debruçamos na palavra de Deus, mais é que Deus vai falar com a gente. E a gente precisa entender isso. E não ficar apenas... Não é, claro, de maneira nenhuma. Tudo que a gente puder ler sobre Deus, livros seculares ou teológicos, é ótimo. Mas tudo tem o seu tempo, né? Tem a sua fase, tem a sua maturidade. Exato. Então, o que eu indico? A Bíblia. Ler a Bíblia. É o que a gente precisa. Ler a Bíblia e orar. E pedir sabedoria para Deus. E pedir entendimento para que realmente Deus abra os nossos olhos ao ler as Escrituras. É verdade. É isso que nós precisamos. É verdade. E é tão sério é conhecendo a verdade que a verdade nos liberta.
né? Sim. E a verdade a gente sabe que é a palavra de Deus, que é o evangelho, que Cristo deixou, que o Espírito Santo inspirou homens de Deus para escrever para nós. E ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra Ela de é. Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é mais viva e eficaz, né, do que, mais penetrante ali do que uma espada de 2 gumes, né, que corta dos 2 lados. Nós precisamos voltar àquela essência básica da fé que nós sempre falamos. Eu lembro que eu conheci um pastor, já está com Cristo. A cada frase dele, ele citava um versículo. E eu achava aquilo encantador. Eu tenho muita dificuldade para decorar as coisas. Nossa, eu sou muito ruim, gente. Eu falo, ai, Deus, me ajuda. Me dá memória para eu lembrar. Aí eu leio o versículo, falo, tá em Hebreus. Nanana. Aí eu vou cantando. Aí, no dia seguinte, eu já esqueci. Eu falo, nossa, Deus, me perdoa. Que vergonha que eu sou. Né? A gente luta com relação a isso. E eu lembro que a cada frase que ele falava assim com a gente, ele soltava o versículo de cor salteado com referência. Quantas pessoas hoje em dia são assim? Ah, é difícil, hein? Eu tô falando de um senhor que já faleceu. É difícil. Eu conheço uma pessoa especificamente, mas assim, é muito difícil você ver pessoas assim, sabe? É difícil a gente ser assim, né? Eu me coloco nessa posição. É uma coisa, você falou de incômodo, uma coisa que me incomoda e tem me incomodado bastante. Sim, mas assim, é muito. Quando a gente fala, eu já repeti aqui várias vezes, né? E vou falar de novo. A gente precisa olhar para a Bíblia. É verdade. Ler a Bíblia, primeiramente. Entender o que realmente Deus quer de nós. Por quê? Porque senão a gente fica refém de qualquer coisa. Muito. E o que tem me incomodado? Muitas pessoas usando as redes sociais para falar em nome de Deus e falando de uma maneira dócil, mas de uma maneira que a Bíblia não fala. O que é realmente, interpretando de maneira errônea e levando a muitos, falando, nossa, como você é uma bênção e tal. Da minha parte não é inveja, é assim, é falta realmente de discernimento da pessoa, de quem tá vendo ali e falar, nossa, mas isso que a pessoa falou não tem nada a ver, vamos entender o que a Bíblia fala. Se as pessoas entendessem a Bíblia, daí, por que eu tô falando isso? Tem várias pessoas que falam versículo bíblico, mas no contexto errado. Com certeza. No contexto errado. Com certeza. E recentemente eu vi uma mulher falando sobre que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Esse contexto de João 10, ele não fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O João 10:10 que fala... mas o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É verdade. Quem é? Então, se a gente lê todo o contexto, a gente vai entender que esse ladrão não é o diabo. É verdade. O ladrão não é o diabo. Quando você lê desde o versículo, a partir do versículo 1, você entende o que Jesus está falando ali. É um aprisco, que existem portas, existem estacas ali, é um aprisco fechado, existe uma portinhola onde as ovelhas entram. Quem está à porta? A porta é Jesus, as ovelhas estão ali dentro, e quando ele fala do ladrão, o ladrão e mercenário é o pastor que ele pula aquele cercado ali. Ele não entra pela porta que é Jesus. Ele é o falso pastor ali, né? Esse falso pastor que é mercenário e ladrão. Por quê? Porque daí lá nos versículos, lá mais pra frente fala, quando esse ladrão vê que o lobo tá vindo, o lobo é o diabo. Pra arrebatar as ovelhas, ele dá no pé. Versículo 1, João 10, a Flá falou, né? João 10, o versículo 11, Jesus está falando, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que é ladrão, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, né? E deixa as ovelhas. E foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quando eu falo que o ladrão é o diabo, ai, Flávia, mas o que tem falar isso? Porque o diabo, ele é ladrão mesmo. Não, tudo bem, mas não é, né? Não é esse contexto. Quando você fala isso, você tá falando o que a Bíblia não diz. É verdade. Isso é muito perigoso. Você tá vendo como é muito sutil?
É sutil e isso me incomoda. Me incomoda por quê? Porque eu tô atribuindo coisas que não são bíblicas, que não está na Bíblia, não está ali, não é esse contexto. E quantas vezes eu já vi em igrejas, né, logo que eu me converti, pastores usando versículos bíblicos, qualquer versículo bíblico. Eu ouvi isso de um pastor uma vez, falando assim, ó, qualquer versículo da Bíblia eu posso transformar em um dízimo e oferta para fazer o povo dizimar e ofertar. Misericórdia. Não, você não pode fazer isso. Você tá manipulando algo santo. Não é esse o É objetivo. verdade. Então usa o Senhor é meu pastor e nada me faltará e lasca lá em cima falando sobre dízimo que você tem que dizimar, que você tem que ofertar. Não, esse não é O o objetivo. contexto, né? Existem passagens bíblicas específicas É para verdade. tratar de cada assunto. Mas por exemplo, esse João, esse Salmos 23, não é. Não é dízimo e oferta. Tem nada a ver. É muito doido como o ser Tá humano tem vendo? essa mania. Você pega um versículo bíblico É e você verdade. muda ele de contexto e você faz o que você quer. É como uma cédula Uhum. de dinheiro. Como que você sabe? Eu pergunto pra você, Ana, como que você sabe que a cédula que tá na sua mão ela é verdadeira ou que ela não é falsa? Tem algumas marcas nela, né? Eu sei que você põe contra-luz. Hoje em dia tem canetinha até que você... Pra você Você entender, risca, né? pra você Você tem que entender se ela é conhecer falsa. ali, né? As Mas minúcias dela. só que como que você faz pra você identificar a falsa? Ela tem que Conhecendo ser a verdadeira. verdadeira. Você tem que conhecer muito a verdadeira. Uhum. Então, quando vem um versículo travestido de santidade, com palavras bonitas, se você não entende, você é levado por aquilo. E ainda você fala, ai, nossa, que bênção essa pessoa de falar, ela tá falando versículo bíblico. Ah, é pastor, ela é uma pastora, uma missionária, uma bispa. Não tem, não tem. Por isso que, batendo na tecla aqui, é Bíblia. Exato. É Bíblia. Então, nós temos que nos voltar para a Bíblia. E é engraçado você ter falado disso, porque eu me fez lembrar na hora, assim, de um sermão que nós ouvimos sobre a tentação de Jesus. Quando o Espírito Santo, não foi o diabo, foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto. E ali o diabo usa a palavra de Deus. Exato. Só que a palavra de Deus na boca do diabo... No contexto errado. Exatamente. E aí? E aí, né? O que tantos líderes têm feito e o que às vezes a gente faz, né? De pegar a Bíblia e não interpretar a partir da própria Bíblia. Você fala assim, mas é muito difícil. Tem que conhecer tudo. Tem que conhecer tudo. É por isso que nós temos recurso hoje para Gente. ler a Bíblia. Ler a Bíblia em um ano. Tem cursos. Tem pastores que podem ensinar a discipular. Tem... Exato. Né, tem curso. Nossa, tem tantas coisas. E esse livro, ele é o mesmo. Gente, deixa eu contar uma novidade. Ele é o mesmo. Ele não... Olha, vou fazer propaganda da Bíblia. Mas esse livro é o mesmo. Ele não muda. Deus não muda. Após ano, está escrito a mesma coisa. Sim. Então, é diferente. A galera que gosta de ler livro, né? Que gosta de passar, ver... como que fala? Não é coleção. São coleções, né? De livros enormes. 600, sei lá quantas páginas tem. Mas não consegue tirar um tempo. E acha muito ler a Bíblia inteira. E precisamos, né? E ela não mudou. Ela continua a mesma. Desde que você é pitiquinha, até agora, na vida adulta, ela é a mesma. Então, dá pra entender. Dá pra conhecer a Bíblia completa. Talvez a gente não tenha a profundidade, Isso. né? Em cada versículo, em cada tema aqui, a gente precisa... É por isso que Deus deixou quem? Os pastores. Sim, para ensinar, para ensinar. Mas nós temos a capacidade de entender o que a palavra do Senhor diz. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é para isso, né? Ele vos lembraria. Eu lembro do sermão que o pastor recentemente falou, né? O Espírito Santo é nosso lembrador. Sim. Mas ele vai te lembrar do quê que você não tá lendo? Você só vai conseguir lembrar daquilo que você lê. Daquilo Exatamente. que você ouviu, daquilo que você leu. Senão, não tem como. Não tem como brotar. Exatamente. É como se a gente fosse fazer uma prova, né? Um vestibular, um Enem. Como que você vai lembrar se você não estudou?
É difícil. É Exatamente. difícil as pessoas entenderem isso, né? Uhum. É difícil até mesmo os crentes entenderem isso. Muito. Porque ler a Bíblia é labuta. É uma labuta. Ser cristão é uma labuta. Só que a nossa passagem aqui, ela é muito curta. É verdade. Então nós temos que aproveitar da melhor maneira possível, É verdade. que é sendo crentes de verdade. Sendo a Porque igreja real, né? sendo crentes de verdade, a Bíblia ela não dá margem para cristão meia boca. Não. Não dá. Ou você é crente ou você não é. Não existe. O humor Deus vomita, né? Não é isso? Deus, ó, joga pra fora o humor. Não Ou tem- você é quente ou você é frio. Só que a gente idealizou um Deus. Uhum. Um Deus tão legalzinho, que ele vai, mesmo vendo eu pecar, ele tá levando de boa. Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça, mas só quando o meu inimigo, É. né? O meu inimigo, ele tá me afrontando. Quando eu afronto o próximo, não. Deus não é quando justo, eu estou né? vivendo em pecado, Deus não é justo, Deus é amoroso. É. Então, é exatamente isso, um Deus que a gente trata de acordo com a nossa conveniência, É verdade. infelizmente. Mas estamos chegando ao fim desse bate-papo, já! Gente, tem tanta coisa pra ser falada e eu acho que... Eu acredito que cabe uma parte 2 aí com uma presença especial. Quem será? Quem será? Porque, como eu falei no início, né, gente? Esse tema é tão... Vasto, né? É muito amplo. Você pode... Nossa, a gente poderia ter falado sobre a história da igreja, sobre até mesmo dentro da teologia reformada, só que é pouco tempo, né? Pouco Nós tempo. temos pouco tempo. Dá para fazer uma parte 2, né? Dá. Se vocês quiserem, né? Deixa dá nos pra fazer. comentários. Deixa aí nos comentários. Deixa nos uma parte comentários. 2. Queremos a parte 2. Aí a gente vê se, né? Sim. Dá um jeitinho de fazer uma parte 2 aí, trazendo uma pessoa especial. Sim. Flá, pra gente finalizar, qual o livro da Bíblia, assim, você mais ama? Que você fala assim, ai, nossa, eu indico todo mundo. Hoje a gente não vai fazer indicação de livros. Não, de livros Hoje, não. esse é o livro. O livro principal da nossa vida tem que ser a Bíblia. Amém. Esse é o principal da nossa vida. Amém. De cabeceira é a Bíblia. Decorar versículos precisamos também, né? Não só quando a gente se converte ou quando a gente é pititico, né? Lá na salinha dos timotinhos. As ovelhinhas de Jesus. As ovelhinhas de Jesus. Não só. A gente precisa realmente entender e colocar a palavra no nosso coração, né? Entender e colocar no nosso coração. Então, eu indico a Bíblia. Hoje, nesse episódio, eu indico a Bíblia para vocês lerem, tá? E qual é o seu livro preferido da Bíblia? Eu tenho... carta, não sei. Eu tenho alguns do coração. Mas o principal que eu gosto muito são 2. A carta de Efésios. Essa é maravilhosa, que assim, eu sinto o poder de Deus ali naquela carta e para entender, é maravilhosa, pelo menos para mim, é a minha preferida. E depois o Evangelho de João. João também é fantástico. São os meus 2 preferidos. Que legal. E, inclusive, Efésios vai falar de como ser igreja, né? Sim. Então, assim, a gente tá falando de igreja ideal, igreja real. Efésios vai falar o que é ser igreja. Efésios, né? Gálatas, Colossenses, Timóteo vai falar um pouco mais especificamente, né, para ministério pastoral e diaconal. Sim. Mas as epístolas paulinas são maravilhosas. São maravilhosas. Eu tenho um quesinho ali em Tiago. Tiago é bom Eu também. amo Tiago. Amo a carta de Tiago, a introdução, a questão das obras que ele traz. Eu sou uma pessoa muito ativa, né? E aí o tempo todo você tem que se posicionar na sua fé em relação àquilo que você de fato faz. Então não é só você falar. Tem que fazer também. Sim. Então é uma carta que me pega, assim. E chegamos ao fim desse episódio. Que pena. Deixa você aqui também nos comentários, né, Flá? Qual livro da Bíblia é o seu preferido? Sim. Vocês vão comentar várias coisas hoje, né? Nossa, tem vários assuntos aqui. Vários comentários que você pode deixar aí. Mas deixa aqui nos comentários qual é o seu livro preferido, né, da Palavra do Senhor. São tantos, né? Tem a história de Ruth, a história de Esther. Nossa, são tem maravilhosos, ensinam coisas, assim, preciosíssimas. Mas vamos para uma dica final, assim? Sou convertido novo, ou sou crente velho, tô vivendo um momento de apatia,
não sei o que fazer, eu não tô conseguindo ser a igreja que Deus falou que eu preciso ser, o que que eu faço? Se você está nessas condições, tanto novo convertido quanto já um crente mais maduro, né, na fé, oração, orar e ler a Bíblia. Não existe outro caminho, não existe uma fonte mágica, uma varinha mágica, é leitura da Bíblia e oração, porque nós cremos num Deus poderoso. O Amém. Deus que pode todas as Glória a coisas. Deus. E é o Deus de milagres. E Ele pode transformar a nossa vida, o nosso coração seco e encher ele de vida novamente. Amém. E de amor a Deus e de amor ao Evangelho. Amém. É isso. Que o Senhor possa vivificar o seu e o meu coração, que possamos ler mais a palavra do Senhor. Isso também não é porque nós estamos falando aqui que nós também não precisamos viver isso, nós também precisamos viver e muito. Que você possa realmente dobrar os seus joelhos, como a Flá falou, orar ao Senhor, pedir por vida. O Espírito Santo, ele está aí ao seu lado, ao nosso lado, nos lembrando dia após dia quem nós somos em Cristo. Fique com Deus. Um beijo para você e até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a sua família e ore e leia a Bíblia. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e na sua família. Amém. Deus abençoe. Até.